Olá, alunos! Estamos iniciando essa sexta aula nesse estudo de Pentateuco. E vamos começar a falar hoje sobre o livro de Êxodo. Então, o livro de Êxodo, amados, o que significa Êxodo? Êxodo significa instrução, orientação, né? E não esqueçam, alunos, de colocar o seu comentário nesse link, né, abaixo do vídeo. Para quê? Porque esse comentário vai valer a sua presença. Então, entrando aqui no livro de Êxodo, que significa instrução. A data em que ele foi escrito foi 1556 a.C. a 1445 a.C. E aí nós já aprendemos que as datas são contadas assim: AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Então, os acontecimentos se deram após a morte de todos os filhos de Israel. Como nós estudamos na quinta aula, os filhos de Jacó ficaram no Egito, multiplicaram, cresceram, e após a morte de todos eles, né, o povo começou a sofrer. E os acontecimentos que nós vamos estudar isso agora, nessa aula 6, sim, após a morte de todos os filhos de Israel. Passando o slide. E ali, amados, o faraó que conhecia o José, que conheceu a história, morreu. E ele morrendo, amados, a história de José foi sendo esquecida pelo povo egípcio. E o que aconteceu? O faraó que entrou começou a observar que o povo de Israel multiplicava muito, que eles eram muito mais numerosos do que os egípcios, e que se eles tentassem uma rebelião, eles iam vencer. Então, o novo faraó começou a ficar incomodado com aquilo e disse assim: vamos começar a colocar tributos sobre o povo de Israel. Vamos enfadá-lo, vamos cansá-lo para que eles não pensem nem sonhem em se rebeliar contra nós, egípcios. Então, o que aconteceu? Ele colocou um tributo alto para o povo de Israel. Que tributo era esse, amados? Eles faziam betumes, eles faziam tijolos para a construção, mas o que acontece? O alimento para eles era caro, tudo era mais com muitos tributos. Então, o povo começou, amados, a ficar afligido e começaram a dar trabalhos pesados para o povo de Israel. Que trabalho era esse? Era fazer tijolos, era fazer betumes, era fazer construções, colocar pedras. Antigamente, as construções, amados, não era que nem hoje, tijolos, um colocado em cima do outro, mas era pedras, uma postas em cima da outra, aquelas construções, amados, que davam muito trabalho, sendo que não tinha maquinário naquela época. Então, eles começaram a afligir o povo, colocando esse trabalho duro, muito duro. Mas mesmo colocando trabalho duro, o povo de Israel continuava multiplicando. O povo de Israel continuava sendo, amados, um povo numeroso, e eles não paravam de se multiplicar. E quanto mais eles eram afligidos, mais se multiplicavam. Então, o faraó repensou de que maneira eu vou afligir esse povo mais ainda, porque nós estamos afligindo eles e eles estão cada vez mais multiplicando. Então o rei pede para as parteiras do povo de Israel que quando as hebreias tivessem menino, os matassem. Então deu a ordem para as parteiras. Mas as parteiras, amados, não tiveram coragem, temeram a Deus. Ficaram com temor no coração e não fizeram isso. E Faraó perguntou: por que os filhos das hebreias estão vivos? Por que está nascendo menino e vocês não estão matando? E elas disseram, as parteiras, que as hebreias eram diferentes das egípcias, que quando tinha um menino ou criança, rapidamente se recuperava, não dava tempo de elas fazerem aquilo.
E o rei se indignou muito, viu que aquilo ele não ia conseguir fazer. E cada vez o povo se multiplicava, e cada vez Faraó os afligia mais, amados. E Faraó, amados, chegou ao ponto de dar uma ordem para matar todos os meninos nascidos, todos os meninos que nascessem, que teriam que ser mortos, jogados no rio. Todos os filhos meninos que nascessem das hebreias. Amados, e foi uma dor, foi um sofrimento, e os meninos foram tirados das suas mães e afogados no rio. E, amados, ele teve grande dor, grande sofrimento, grande angústia. Aquele povo ficou, amados, desolado com aquilo, mas mesmo assim eles multiplicavam grandiosamente. Mas aí teve um menino, né, que se chamou Moisés, que depois foi dado o nome dele de Moisés, que seria o libertador do povo. Né? Então, Moisés, amados, ele nasceu de uma hebreia, no slide podemos ver ali, que é um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, teve um filho, homem, e escondeu por 3 meses. Levi foi quem? Né? Filho de Jacó, uma das tribos de Israel, a tribo de Levi. Então, o que aconteceu? Ela teve esse menino e escondeu por 3 meses. Não podendo escondê-lo mais, não tinha mais como esconder aquela criança. E se os egípcios vissem que havia um menino vivo, ele iria matar, eles iriam mandar matar, jogar no rio. Então, o que aconteceu? Aquela mulher, amados, ela fez uma arca de junco e betume, pôs no rio um cesto. Né? A gente fala assim, betume, nós olhamos, é como se fosse aquela argila, aquela que tinha liga. Então, ali ela colocou, fez aquele cesto ali de betume, colocou, amados, palha, organizou, fez um cestinho e colocou no rio. Colocou Moisés dentro daquela cesta e colocou no rio, amados. E a filha desta mulher, ela foi atrás, observar o que ia acontecer com o menino. E aí a criada da filha de Faraó viu e tomou e trouxe para ela, né? Então, a filha de Faraó olhou e viu o menino chorava e o coração dela doeu muito. E a filha de Faraó teve compaixão do menino. A irmã do menino chegou, que foi Midian, era pequena, chegou e disse: você não quer que eu chame uma ama para cuidar dela? Você não quer que eu chame uma, né, para amamentá-lo porque ele está com fome? E aí olhou para a filha de Faraó e a filha de Faraó disse: vai então, vai e chama. Passando o slide. Mas aquela situação toda, todo aquele contexto que estava ali tinha um propósito maior. Né? Então, a irmã do menino, que estava vigiando em torno, como eu já havia falado, chegou a filha de Faraó e perguntou se não queria que trouxesse uma ama para ela. A ama que a menina foi trazer era a própria mãe de Moisés, que cuidou do menino até ele ficar grandinho. Então, ali, a mãe de Moisés, ela teve, amados, teve a alegria de poder cuidar do filho, de amamentar o filho até ele ficar grandinho. Depois ela trouxe para a filha de Faraó e chamou o nome dele de quê? De Moisés, pois disse, o tirei das águas. Então, quem deu o nome de Moisés ao menino foi a filha de Faraó, porque havia tirado ele das águas. Veio, então, naquele tempo, eles pensavam que era o quê? Era o presente de deuses para eles. Então, por isso que o coração da filha de Faraó se compadeceu do menino, porque ela pensou, será que não é um presente para mim, dos deuses? Então, o que aconteceu? Moisés cresceu ali, sendo educado na casa de Faraó. Moisés cresceu ali, mas com todos, sabendo toda a cultura egípcia, porque ele foi aprendendo. Mas Moisés descobre, amados, que ele era um hebreu. Descobre que ele não era filho da filha de Faraó, mas ele era filho de uma mulher hebreia.
E aí, amados, o que acontece? Moisés, transtornado pela descoberta, subiu para fazer o seu trabalho, e o que aconteceu com Moisés? Ele viu, amados, um egípcio maltratando um hebreu, e aquilo doeu no coração dele. E ele já estava transtornado, foi lá e matou o egípcio. Então, o que aconteceu, amados? Quando ele matou aquele egípcio, escondeu o corpo, achou que ninguém ia saber. Mas ele foi para o seu trabalho e ele contendeu com o egípcio. Por que você está maltratando os hebreus? E o egípcio disse para ele: vais fazer comigo a mesma coisa que fizeste com outro, a qual você matou e escondeu? E aí, o que veio no coração de Moisés? Descobriram que eu matei o egípcio, e na verdade aquilo de lá não podia, era morte. Então, o que aconteceu? Moisés foge para Midian, terra de Midian. Então, e o que acontece ali, amados? Ele foge, some, vai embora. E quando ele chega em Midian, ele estava no poço, chegou ao poço onde todos davam de beber água para os camelos, para os animais. E tinha um homem chamado Jetro. Esse homem tinha 7 filhas, e estas foram dar de beber aos rebanhos. Mas aí elas foram surpreendidas por pastores, né, que também queriam dar água para os seus rebanhos, e eles ficaram ali contendendo com as filhas. E o que aconteceu com Moisés? Moisés pegou, amados, e defendeu as filhas de Jetro. E ali foi, amados, fizeram ali uma amizade. E aí as filhas voltaram e disseram para o pai: pai, teve um homem lá muito bom que está perto do poço. E ele nos defendeu. E, amados, o que aconteceu? Jeruel, aquele lugar onde eles estavam morando, né, chama Moisés com ele e dá por sua esposa Zipora. Ali, amados, naquele lugar, naquela cidade ali, Jetro chama Moisés e dá para ele a esposa e pede para fica conosco, porque ele só tinha 7 filhos. E viu em Moisés o quê? Um bom caráter, uma boa postura, né? E Zipora deu para Moisés um filho e chamou o nome dele de Gerson, pois dizia: peregrino foi em terras estranhas. Mas aí a gente olha ali, como naquele tempo as pessoas confiavam umas nas outras, né? Como tinha temor no coração. Quem é que hoje chama um estranho para dentro de casa? Ninguém. Mas ali nós observamos que Jetro chamou, né? Chamou aquele homem, chamou Moisés e ainda deu sua filha ali, porque na verdade as pessoas conseguiam discernir caráter naquela época, né? Então o que aconteceu ali, amados? Moisés tinha sua família constituída. E aí o rei do Egito morre. E os filhos de Israel suspiram por causa da sua servidão, né? O rei de Israel morre, quando ele morre, pronto, os egípcios fizeram: estamos bem, agora vamos descansar. Mas o próximo rei que veio, o próximo faraó, amados, era pior ainda do que o outro. E começou a afligir também de maneira assim, terrível. E o povo começou a suspirar. O povo pedia clemência, socorro, porque não aguentava mais, o trabalho dobrou, o descanso era pouco, não tinha dia, não tinha noite. Ali eles mal poderiam ter um pouco de descanso. E Deus ouviu seus gemidos por causa de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para o povo, mas e lembrou da promessa que fez para Abraão, Isaque e Jacó. Que ele iria dar a terra de Canaã. Mas o interessante é que eles estavam passando pelo processo, amados. Que Deus tinha falado para Abraão que o povo dele ia ficar cativo 400 anos em terras estranhas, mas depois ele iria dar terra
prometida. Então, nós observamos e podemos, né, observar que tudo tinha dia e hora marcada, tempo. E Deus já sabia que o povo ia ficar cativo ali, preso, 400 anos. Então, o que acontece? Moisés estava lá, na sua terra, lá, nova terra, com a sua família. Então, Moisés vai apacentar as ovelhas de Jetro, né? Mas quando chega no Monte Horebe, Deus fala com Moisés. Moisés começou a ver uma movimentação estranha e viu que ali tinha algo diferente. Então Moisés pensou em seu coração, eu vou olhar para trás e vou ver que maravilha é essa. E quando ele olhou para trás, amados, ele viu a sarça ardente. E quando ele viu, amados, o anjo aparece a Moisés. E Moisés olha tudo aquilo e observa. Até que um pouco se assusta. Mas Deus diz para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. E a sarça não parava de arder, amados. Ela não parava de queimar. Moisés se preparou para virar, para receber aquelas palavras que Deus estava falando com ele. E você observa assim, que coisa maravilhosa é quando o ser humano entende que para nós falarmos com Deus, nós temos que nos preparar. Que nós, para falarmos com Deus, nós temos que entender que as coisas de Deus são santas e maravilhosas, e que não é de qualquer maneira que nós recebemos as ordens de Deus, como Moisés se preparou para virar, para olhar para a sarça ardente. Como Deus disse para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar aqui é santo. Assim nós temos que preparar o nosso interior para falar com Deus. Passando o slide. Então Deus envia Moisés aos filhos de Israel e diz assim: deves apresentar como eu sou o que sou. Deus diz para Moisés, vai até os filhos de Israel, avisa a ele todas as coisas, avisa tudo que vai acontecer, que eu vou tirar o povo, vou livrar o povo do Egito a partir da sua vida. Então Deus dá ordem para se apresentar aos filhos de Israel e depois ao rei do Egito, amados. Então Moisés já sabia tudo o que tinha que fazer, porque na sarça ardente Deus se revelou a ele. Na sarça ardente Deus se mostrou a ele. Então Deus nos avisa tudo aquilo que ele vai realizar através da nossa vida. Assim como avisou Moisés de todo o trabalho que Deus já tinha preparado, é como se Deus já tivesse um projeto. E revelou a Moisés, eu vou fazer desta maneira, tirar o povo do Egito desta maneira. E que coisa maravilhosa, amados, porque Deus tem controle de todas as coisas. E muitos, né, pensam que a sua vida está caminhando sem direção, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E a prova disso é o quê? Que ele falou para Abraão: 400 anos a tua descendência vai ficar presa no Egito, mas depois eu vou dar a terra que mana leite e mel. Passando o slide. Então, nós temos que atentar, nós temos que observar, amados, como Deus se revela. Né? Como Deus se revela. Então, Deus, ele manda as pragas. Os filhos de Israel entenderam, mas o rei do Egito não. Por isso ele iria enviar pragas. Olha só, o povo de Israel agradeceu. Chegou o Salvador, chegou o libertador, aquele que Deus ia enviar para libertar o povo. Só que o rei do Egito não acreditou. Não. O que é isso? De que maneira? Eu tenho um monte aqui de escravo, vou libertar os meus escravos?
vou libertar esse povo, e quem vai trabalhar para mim? Claro que o coração de Faraó, amados, endureceu. Passando o slide. Então, Deus dá poder a Moisés. Então, como Deus ia se revelar? Como Deus iria falar? Então, a vara que se transformou em cobra. Amados, nós observamos aqui que Deus ele usou o sobrenatural. Moisés disse para Deus, Deus, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Moisés tinha dificuldade de se comunicar. Então Deus disse, pode usar o teu irmão Arão, que eu vou falar contigo, mas também vou usar, você vai falar para Arão e Arão vai se comunicar ao povo. Então, Deus deu para Moisés a vara e foi, amados, e botou isso para Moisés, coloca essa vara no chão, e essa vara se transformou numa cobra. Depois eu disse para Moisés, bote a mão no teu peito. Depois que ele botou a mão no peito, a mão ficou leprosa. Depois que ele tirou do peito, a mão ficou sarada. Então, ali Moisés viu que tinha poder, muito poder, que Deus ia usar ele em milagres, em transformações, que ele realmente era escolhido de Deus. Ali firmou mais ainda a fé de Moisés. Então, Deus colocou Arão para auxiliar na palavra e colocou como profeta. Amados, quando nós observamos na Bíblia, nós olhamos lá, que Deus tinha colocado Arão como profeta de Moisés. Mas Deus deixou bem claro, olha, eu não vou falar com Arão, eu vou falar com você. A minha questão é contigo, não é com Arão. Amados, e aí não adianta nós tentarmos colocar no nosso lugar para fazer o nosso chamado outra pessoa, porque Deus não aceita. Deus colocou Arão como auxiliar, mas o escolhido era Moisés. E Deus deixou bem claro, eu vou falar somente com Moisés e você não pode questionar. Então, agora para o Egito. Moisés pega a sua família e volta para o Egito, pois que o procurava para matar já tinha ido. E aí, amados, Arão vai ao encontro de Moisés, e ele anuncia a Arão tudo o que Deus lhe falava. E Arão ajuntou todos os anciões de Israel, e Arão anunciou-lhe todas as coisas. Quando Moisés veio falar para Arão, o povo acreditou, mas Arão primeiramente acreditou, depois pegaram as pessoas todas, os anciões. O que eram anciões? Pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas que já tinham passado por situação difícil, pessoas que tinham sua fé firmada em Deus. E Arão anunciou-lhe todas as coisas, amados, e eles acreditaram como Deus falou para Moisés que eles iriam acreditar, mas que Faraó não iria acreditar de maneira nenhuma. Passando o slide. E aí nós podemos entender, amados, de que maneira nós temos recebido o que o Senhor tem declarado para nós. De que maneira a obra de Deus tem acontecido na nossa vida. E se nós temos aceitado, mas o povo logo estava esperando a promessa do libertador que ia vir. E aí o que aconteceu? Arão e Moisés vão ao encontro de Faraó e pedem para ir ao deserto sacrificar o seu Deus, pois ele tinha se revelado. Então Arão e Moisés vão lá a Faraó e falam, olha, precisamos sacrificar ao nosso Deus, porque eles têm se revelado ao povo de Israel, têm se revelado a nós, precisamos adorá-lo ele lá, nos deixa ir. E Faraó os acusa de atrapalhar o trabalho do povo e dá ordem aos exatores que não deem mais palha para os egípcios. Amados, aquela conversa de Moisés e Arão com eles,
com o faraó atrapalhou, entre aspas. O faraó ficou muito irritado e disse: vocês têm tempo para falar com o vosso Deus? Então vocês estão trabalhando pouco. Moisés, você está atrapalhando, você está me atrapalhando. Vocês dois estão me atrapalhando o povo de trabalhar. Então, eu vou dar uma ordem, dei uma ordem aos exatores, aqueles fiscal que fiscalizavam a obra, fiscalizavam os egípcios ali. Antigamente, eles traziam a palha para eles construir os betumes, fazer os tijolos, né, que era aquela argila com palha. Então, o que aconteceu? O faraó deu ordem aos exautores: não deem mais palha para os egípcios. Eles têm que catar a palha agora e fazer os tijolos. Por quê? Porque eles estão tendo tempo ocioso. Estão trabalhando pouco. Estão trabalhando tão pouco que eles têm tempo até de adorar o Deus deles. Então, mas a produção tem que acontecer como antes. Se cada um construía 30 tijolos por dia, com a palha ali do lado, agora eles têm que construir 30, mas porém tem que arranjar tempo de buscar a palha. Amados, era uma coisa impossível. Mas como eles não conseguiam, então eles apanhavam, eles sofriam, eles choravam. E aí eles começaram a reclamar para Moisés. E disseram: os oficiais do povo de Israel reclamam ao faraó pelo trabalho duro e a falta de palha. E aí o povo diz assim: olha, não podemos mais trabalhar desse jeito. Os oficiais de Israel foram até faraó e disseram: oficiais, amados, eram aqueles que vigiavam também, só que muitos eram do povo hebreu e tinham essa função de vigiar, mas não para bater, porque eles não iam bater no seu povo, mas para incentivar a produção fluir mais. Então, eles foram reclamar, porque não tinha como dar conta daqueles tijolos todos com falta de palha. E aí, o povo reclama para Arão e para Moisés, dizendo: olha, você aumentou o nosso trabalho. Você nos colocou com um trabalho duro, exaustivo. Você nos colocou no nosso dia a dia mais peso, mais cansaço. Por que vocês fizeram isso? Além de eles não nos soltar, ainda nos deram mais trabalho. Vamos lá, passando slide. Então, nós temos que entender uma coisa, amados. Antes da vitória, da bênção acontecer, sempre vem a luta. Sempre vem a situação contrária. Sempre vem, amados, a incomodação ou dores. Fala assim, dores na alma. Antes da bênção chegar, sempre vem aquela guerra espiritual. Então, aí, Deus viu que o povo estava entristecido com tanto trabalho que foi colocado. Então, lá em Êxodo 6,6, vem dizendo, na palavra, na Bíblia, que o Senhor diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de baixo a carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. Quer dizer, ele anima: olha, vai lá, diz aos filhos de Israel que eu vou livrar ele, eu vou tirar eles dessa servidão. Né? E o Moisés foi lá e falou para o povo de Israel, porém não lhe deram ouvido por causa da dura servidão. Então não deram ouvido para Moisés, amados, porque ele estava trabalhando muito. A lida era muito grande, a situação era muito difícil. É como se dissesse: se Deus vai nos livrar, vai nos livrar então. Eu não estou com força nem para pensar nisso. Eles estavam exaustos, de maneira assim, sobrenatural, exausto mesmo. Quem é que está cansado, sobrecarregado, que consegue prestar atenção em alguma coisa, só quer descansar? Passando o slide. As serpentes. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos de idade. Amados, quando nós olhamos ali, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos de idade. Olha, Arão, com 83 anos de idade,
né? Ele não foi morto pelos egípcios quando era bebê, porque a lei ainda não tinha sido colocada. Mas no tempo de Moisés, a lei já tinha sido imposta que todos os filhos, homens, deveriam morrer dos hebreus. Então, ali, Arão não foi perseguido, mas Moisés foi. Então, Deus mandou novamente a falar com o faraó e mandou Arão lançar sua vara, a qual se transformou em uma serpente. E Arão disse, deixe o povo partir para adorar o Deus, nosso Deus, nós precisamos partir. E ele lançou a vara, e a vara se tornou uma serpente. E aí, o que aconteceu, amados? Os magos e encantadores de Faraó também fizeram isso. Jogaram as suas varas, se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Faraó, a serpente de Moisés, devorou as serpentes dos encantadores e magos de Faraó. Aí nós vemos, né? Deus mostrando ali o seu poder. Eu vou devorar vocês. Mas o coração de Faraó se endureceu e não liberou o povo para adorar a Deus. E aí nós olhamos ali com tudo aquela demonstração do poder de Deus. Faraó ainda não conseguiu entender que precisava libertar o povo. Passando slide. E aí, amados, começou as pragas do Egito. Deus, né, no seu coração, já sabia o que iria fazer, já estava determinado, o projeto de libertação já estava feito, e as pragas do Egito começaram a aparecer. E aí nós olhamos assim que as 10 pragas que Deus lançou sobre o povo egípcio, nós vamos estudar agora. Então, atente bem para essas pragas, amados. Não troque, coloque em ordem na sua mente. Ó, a primeira praga, as águas se transformam em sangue. O Senhor mandou Moisés e Arão avisar Faraó que iria tornar as águas do rio em sangue. E aí nós olhamos, amados, que não era só as águas do rio, era todas as águas que estavam em potes, em vasilhas, se tornaram em sangue. Arão levantou sua vara, tocou no rio e transformou a água em sangue. Toda a água do Egito, até aquelas que estavam nas plantas, nos vasos de planta, tudo aquilo, amados, se transformou em sangue. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo. E aí Faraó endureceu o seu coração. Calma aí. Se os meus magos podem fazer o mesmo, que Deus é esse? Não é tão poderoso. Mas Deus estava dando oportunidade de Faraó entender que ele era Deus. Mas Faraó endurecia seu coração e muitas vezes Deus permitia o endurecimento do coração de Faraó, porque no projeto de Deus ia acontecer só na última praga a libertação. Então, a primeira praga, as águas se transformam em sangue. E naquele tempo, amados, o rio era algo sagrado para eles, porque era aquilo que banhava tudo, aquilo que regava tudo, aquilo que dava vida a tudo. Passando o slide, a segunda praga. A segunda praga, praga das rãs. Então, Moisés manda Arão tocar nas correntes do rio com sua vara em todos os tanques e começaram a sair muitas rãs. Mas foi tantas rãs, amados, que de maneira que incomodava de maneira terrível. Agora você imagina as rãs entrando nas casas, nos comércios, em todos os lugares. E aí, amados, Faraó pediu para Moisés falar com Deus para retirar a praga, pois ele iria deixar o povo ir. Moisés, olha, teu Deus, me ajuda, tira essa praga daqui, que eu vou deixar o povo ir. E aí, amados, o que aconteceu? Moisés orou, as pragas, as rãs morreram, de maneira que trouxeram, amados, montes e montes de rãs, né? E aquele tempo a terra fedeu, porque elas começaram a apodrecer, e aí aonde ia jogar?
né? Então a terra fedeu muito naquele tempo. Então o faraó teve descanso. Deus deu um tempo para Faraó, e Faraó não ouviu o que o Senhor tinha falado com ele. Quer dizer, Faraó não atendeu para aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Ah, estou descansado, agora teve um descanso, né? Moisés para lá, o povo de Israel para lá e eu para cá, vou ter o meu descanso. E aí, não escutou o que Deus tinha falado. Terceira praga. Está passando o slide. Então, nós temos que entender todo o tempo, amados. Agora foi a praga do piolho. O Senhor disse a Moisés: manda Arão estender sua vara e toca no pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens, animais, de maneira, amados, que até os magos, encantadores, tentaram fazer assim, porém não puderam. E reconhecido que isso era o dedo de Deus. Mas na terceira praga, nós olhamos que até os magos reconheceram e falaram para Faraó: isso é o dedo de Deus. Isso é Deus. Nós não podemos fazer mais nada. Amados, era tanto piolho nos animais, era tanto piolho nas pessoas, era tanto piolho na terra do Egito que o povo se assombrava. Porém, com os israelitas, o povo de Israel, nada os acontecia. Não havia praga que pegasse neles. Eles não pegavam os piolhos. Então, porém, todo mundo via que isso era o dedo de Deus. E os magos encantadores não falaram nem que era a mão de Deus, era o dedo, porque se Deus viesse com a mão, algo poderoso poderia vir, maior do que uma praga de piolho. Então, os encantadores disseram: é apenas o dedo de Deus. Amém, amados? Vamos para a próxima praga. E o faraó, ele endureceu seu coração, não queria soltar o povo de maneira nenhuma.